Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 10, 19 a 25. Hebreus 10, 19 a 25. Antes de lermos esse texto, eu queria dar uma pequena introdução em relação à carta de Hebreus. Ninguém sabe quem escreveu essa carta, muitos estudiosos hoje tentando chegar a uma conclusão de quem foi o escritor, quem mandou essa carta e também o destinatário dessa carta, mas alguns defendem que foi Paulo, outros Apolo, Lucas, Barnabé, Clemente de Roma, Silas, Filipe o evangelista e Priscila, com ou sem a ajuda do seu esposo Áquila. Mas nós não sabemos, todos esses autores, possíveis autores, têm os seus pontos positivos e negativos, quem defende, quem não defende, mas mesmo não sabendo quem foi o autor, nós sabemos que se está na palavra de Deus, foi inspirado por Deus, e é o próprio Espírito Santo usando a vida do autor aqui para falar aos nossos corações aquilo que Ele quer, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, útil ao ensino, correção, exortação e instrução na justiça. Então nós podemos usar, mesmo não sabendo quem é o autor, nós temos essa carta maravilhosa que fala muito aos nossos corações. A data ela foi escrita um pouco antes de 70 depois de Cristo, no contexto de grande perseguição. Nero aqui já tinha começado a intensa perseguição, e nós vemos no capítulo 11, onde o autor ele fala do hall da fama da fé cristã, onde começa desde lá de Abraão e vem até os cristãos mártires da igreja que morreram, esquartejados, crucificados, jogados aos leões, nas arenas, pelo imperador romano. Então essa carta ela nos ensina muito. Nós podemos dividir também a mensagem central dessa carta é a superioridade de Cristo em sua pessoa e obra. E essa superioridade fornece a nós cristãos que vacilamos muitas vezes na nossa fé um forte incentivo em direção à maturidade e à perseverança na fé. Olhando, ele explicando a superioridade de Cristo, da sua obra, da pessoa de Cristo, nós podemos realmente ver que nós somos incentivados a buscar a Deus de todo o nosso coração, mesmo em meio à intensa perseguição. No desenvolver dessa carta, Hebreus ela não possui uma introdução como todas as outras. Quando a gente pega ali uma carta de Paulo, ele começa todas as cartas por igual. Eu, Paulo, apóstolo, escrevo a respeito de Cristo, ele dá aquela introdução, mas aqui ele não faz isso. O autor, Hebreus, ele não possui essa introdução formal, e por causa disso, algumas pessoas, alguns estudiosos, defendem que Hebreus foi um sermão pregado em uma certa localidade, que depois ela foi adaptada, ela foi escrita para ser enviada aos irmãos. Então, antes, essa carta, na verdade, foi um sermão, uma mensagem pregada. Hebreus já se inicia com a afirmação acerca de Cristo, que é esse tema central. Então, lá, quando nós pegamos lá no capítulo 1, versículo de 1 a 3, nós podemos ver a superioridade de Cristo a toda a revelação anterior de Deus. E por causa da sua posição como filho e herdeiro divino, por causa de sua perfeita representação do caráter de Deus, por causa do seu papel como criador e mantenedor de tudo que existe, e principalmente por causa do seu papel inigualável como redentor. Cristo está assentado à destra do Pai nos céus, então o seu ministério foi totalmente concluído. Ele veio ser o redentor de nós cristãos, porque antes éramos pecadores miseráveis, antes merecíamos ou merecemos hoje sim o inferno, mas Cristo Jesus, por sua morte na cruz,
nos deu esse livre acesso a Deus. Então nós podemos dividir Hebreus em 3 partes. A primeira parte, o autor fala sobre a superioridade da pessoa de Cristo, que vai do capítulo 1, versículo 4, até o versículo 7, capítulo 7, versículo 28. Então ele fala da superioridade do ministério de Cristo em relação aos anjos. Ele fala da liderança de Cristo sendo superior à liderança de Moisés, lá no deserto, onde Moisés era o maior líder que já tivesse existido para o povo judeu, mas o autor aqui fala que Cristo, a sua pessoa, o seu ministério é 1000 vezes, infinitamente maior, superior a Moisés. E ele fala também que a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, o primeiro escolhido por Deus para ser o sacerdote do povo. Mas Cristo e o seu papel para conosco, o sumo sacerdote, ele é superior a Arão. E aí chegamos na conclusão dessa primeira parte, onde toda essa superioridade dentro do plano redentor faz com que a nossa obediência exclusiva a Cristo Jesus, nossa obediência exclusiva ao próprio Deus, seja fundamental para desfrutarmos das bênçãos de Deus em nossas vidas. Entrando à segunda parte do capítulo 8, 1 até o capítulo 10, versículo 18, o autor ele já nos mostra a superioridade agora da obra de Cristo. Não mais da pessoa de Cristo, mas sim da superioridade da obra de Cristo nesse plano redentor de Deus. Então a obra de Cristo é superior como mediador de uma aliança melhor do que tinha, do sacerdócio num sistema sacrificial melhor. Antes o sacrifício imperfeito tinha que ser repetido ano após ano, mas o sacrifício de Cristo foi completo, perfeito e extremamente superior a tudo. E também ele, Cristo Jesus, superior, ele sendo o provedor e a própria provisão do sacrifício. Então Cristo, ele proveu o sacrifício, porque ele mesmo foi o sacrifício perfeito. E aí entramos nessa terceira parte. A terceira parte do capítulo 10, 19 até o 13, 25, já é a resposta necessária de nós cristãos a toda essa superioridade de Cristo. Então, abrindo nossas Bíblias ali em Hebreus 19, 31, Hebreus 10, 19 a 31, e a palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Cristo, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com um coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Deus, muito obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz em nossas vidas. Abra o nosso coração agora, enche-nos com teu Espírito Santo e que possamos, de fato, ouvir a tua voz essa manhã e que possamos sair daqui diferente de como entramos. Fale aos nossos corações, Pai, e que o teu Espírito Santo esteja falando aqui à tua igreja agora. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem usado as nossas vidas aqui para falar do teu evangelho e que possamos realmente encontrar aplicações práticas em nossas vidas através desse texto. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.
O versículo 19, o autor começa com essa junção, o portanto, a conclusão de tudo que ele falou, e ele chega e ele fala: irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Cristo. É estranho ele falar, por que nós deveríamos ter coragem para entrar na presença de Deus? Imagina, aqui o autor ele está falando para cristãos que eram antes judeus, que praticavam o judaísmo, e esses cristãos estavam meio que negligenciando a vida com Cristo, voltando às práticas do judaísmo. Então imagina uma pessoa chegar para você e falar: viu, entra nessa sala, mas se você entrar de uma forma incorreta, impuro, você morre. O Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde está a presença de Deus ali no templo, a presença de Deus só podia entrar uma vez ao ano o sumo sacerdote, o principal sacerdote. E se alguém entrasse ali, que não fosse o sumo sacerdote, cumprindo todos os pré-requisitos, cumprindo tudo o que ele precisava, que Deus deu na lei, ele morria. E ninguém podia entrar para tirar ele de lá. O pessoal amarrava uma corda na cintura do sumo sacerdote, porque se ele ficasse um tempo sem puxar essa cordinha, o pessoal puxava, porque provavelmente ele tinha morrido na presença de Deus, porque ele entrou de uma forma indigna ali. Então, o autor aqui ele fala: tenham coragem para entrar no santo lugar. Então, provavelmente as pessoas tinham medo, ainda estavam acostumados com um padrão do judaísmo, onde apenas o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, mas, através do sangue de Cristo Jesus, que ele fala aqui, no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos ter livre acesso a Deus, onde essa ira que deveria cair sobre nós, porque nós somos impuros, porque nós somos pecadores, porque nós não merecemos estar na presença do Santo dos Santos, morreríamos, mas essa ira vem sobre Cristo Jesus na cruz. E por isso, através do sangue de Cristo e do seu sacrifício, nós temos livre acesso ao nosso Pai, livre acesso a Deus. Antes indignos, hoje somos filhos. Antes inimigos de Deus, agora filhos de Deus, através de Cristo Jesus. A morte ali era a consequência de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus indigno. Augustus Nicodemos, no seu comentário sobre Hebreus, ele fala assim: é isso que todas as religiões do mundo desejam, chegar a Deus. E elas inventaram toda sorte de métodos e de artifícios, sacrifícios humanos, práticas de boas obras, seguir determinados rituais. Tantas religiões há no mundo, quanto há métodos de sistemas diferentes para tentar chegar até Deus. O cristianismo é a única religião em que o Deus verdadeiro vem ao mundo em seu Filho para morrer e levar o seu povo ao seu encontro. É nisso que cremos quando dizemos que somos cristãos. Estamos afirmando que cremos que o acesso a Deus está aberto mediante Jesus para todo aquele que crê. Outras religiões, nós temos que pagar o preço para chegar até Deus. Nós temos, quem sabe, que passar pelo purgatório para pagar os nossos pecados ali e chegar até Deus. Nós temos que nos separar, ir para cima de montanhas, passar meses ali, nos martirizando, sofrendo para alcançar o nirvana, para alcançar o paraíso. Nós temos que realizar boas obras e boas obras e boas obras, para quando eu reencarnar, eu seja uma pessoa melhor e melhor e melhor, até ser o espírito superior. Mas a única crença, a única religião que é viva e eficaz, Cristo Jesus, o único que nós não temos que fazer nada, porque o próprio Deus veio até o homem. O homem é incapaz de chegar até Deus por ele mesmo. O homem é incapaz de entrar na presença de Deus sem ser fulminado, sem morrer, sem sofrer a consequência dos seus erros.
mas o próprio Deus, encarnado em Cristo Jesus, veio até nós para nos dar as mãos e nos levar até o Pai, até Deus. Hoje nós temos o livre acesso a nosso Cristo. E o versículo 20 entra pelo novo e vivo acesso que Ele abriu através do véu, isto é, do seu corpo. O caminho para a presença de Deus estava cercado por esse grosso pano. O véu, aqui no templo, ele era feito de linho fino, torcido, que tinha aproximadamente 12 centímetros de largura, de espessura. Então era um pano muito grosso, pesado, que separava a presença de Deus de toda a humanidade. E como eu falei, apenas o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, para apresentar o sacrifício anual pelos pecados do povo, de toda a humanidade e dele mesmo. Mas esse véu foi rasgado. Um véu que poderia ser puxado de um lado a outro por cavalos, que não se rasgava. Imagina, não sei se você já tentou rasgar uma toalha na mão, uma toalha nova, não aquelas velhas já podres, mas qualquer pano. É difícil a gente rasgar na mão. Imagina um pano de 12 centímetros, você tentando rasgar. Uma agenda telefônica, nem existe mais agenda telefônica, né? Um livro grosso, você tentando rasgar, não dá, é difícil. É impossível quase. Mas lá em Mateus 27, 50 e 51 diz: e Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o seu espírito, morreu. E eis que o véu do santuário, esse véu de 12 centímetros de espessura, se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O caminho até Deus, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício e a morte de Cristo, foi rasgado e foi aberto. Não mais um ritual, uma cerimônia ou uma liturgia, mas uma pessoa. Cristo Jesus, um texto tão conhecido, João 14,6, Jesus lhes respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Antes pelo véu, apenas um poderia entrar. Agora, Cristo Jesus, Ele é o único caminho, a única verdade e aquele que dá a vida, para que nós, através do seu sacrifício, que Ele fala aqui, abriu através do véu, isto é, o seu corpo, rasgado na cruz, torturado na cruz por nós, para que nós tivéssemos um caminho aberto, uma autoestrada para chegar até Deus. E logo em seguida, no versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, agora o nosso sumo sacerdote, aquele que era descendente de Arão antes, lá em Moisés, que começou com Arão, hoje o nosso sumo sacerdote que está na presença do próprio Deus, intercedendo por nós, onde o seu sacrifício, o seu sangue nos lava, nos purifica, este está vivo ao lado de Deus. O sumo sacerdote, como eu já falei, ele entrava no Santo dos Santos, e essa cerimônia acontecia apenas uma vez ao ano. Cristo, ele substitui esses homens imperfeitos, esses sacrifícios imperfeitos, por Ele mesmo. Antes as pessoas chegavam com os seus animais, o melhor que eles tinham, a cria mais gorda, a primeira cria, para apresentar a Deus como um sacrifício de aroma agradável. E se aquele sacrifício não fosse de acordo com a lei, de acordo com o que Deus tinha, os parâmetros que Deus tinha colocado, Deus não aceitava e o perdão não acontecia. Mas isso não era suficiente, porque no outro ano, de novo, o sacrifício acontecia, ano após ano. Mas com Cristo Jesus, o sacrifício foi perfeito, perpétuo, eterno.
Cristo, ele, o sumo sacerdote perfeito, se tornou também o Cordeiro perfeito prometido, que deu a própria vida. Algo de fora deste mundo deveria vir, porque nada neste mundo era suficiente para segurar a ira de Deus sobre a humanidade, sobre a sua criação. Por isso que o próprio Deus, entregando o seu único Filho, se encarnando por nós, se entregou em morte de cruz, como fala ali em Filipenses. Ele não se deixou que o ser igual a Deus fosse algo que ele devia se apegar-se, por isso ele esvaziou-se a si mesmo, se tornando homem. E foi ainda mais para baixo, se tornando servo, e morrendo numa cruz, a morte mais humilhante que existia na época. E foi encontrado na presença de Deus, este, que um dia todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E hoje nós somos representados por Ele diante de Deus. Nós somos justificados, nossos pecados são justificados por Ele na presença de Deus. E por isso, através do seu sacrifício, quando nós o aceitamos, quando nós reconhecemos quem somos e aceitamos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós temos esse livre acesso ao Pai, onde lá no Éden, Deus vinha tomar um cafezinho com Adão, conversar cara a cara com ele, e depois do pecado isso foi rompido, e hoje, através de Cristo Jesus, esse relacionamento foi restaurado. Queridos, eu não sei se você já entrou na presença de Deus, mas entre, esteja sempre na presença de Deus, busque a Ele, adore a Ele, vá no seu quarto em secreto, que o Deus que vem em secreto te responderá, te recompensará, ouvirá as suas orações, estará com você, te dando a paz que excede todo o entendimento. E o versículo 22 continua: aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Essa deve ser a nossa atitude, nos aproximarmos de Deus. Mas aqui ele dá alguns parâmetros para isso. Não precisamos mais ter medo de entrar na presença de Deus e morrer por causa dos nossos pecados, por causa da nossa impureza e imperfeição, porque somos pecadores, e quão pecadores nós somos, mas através de Cristo. Nós temos que ter esse coração sincero, totalmente entregue a Cristo. Essa plena certeza da fé na obra de Cristo. Você tem essa plena certeza daquilo que Cristo fez por você na cruz? Se eu te perguntar agora, se você morrer agora, você realmente estará no céu? Você crê nisso com todo o seu coração? Você tem essa plena certeza de estar na presença de Deus e ser recebido pelo próprio Deus, dizendo: venha, servo bom e fiel, venha desfrutar desse banquete que eu estou organizando para você, que eu estou preparando para você. Venha morar na morada aqui, que Cristo Jesus preparou para você. Essa obra, a morte, o sacrifício de Cristo Jesus foi quem nos proporcionou essa purificação do nosso coração, esse renovo da má consciência. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele faz a obra em nossas vidas, Ele renova o nosso caráter, Ele renova antes a velha criatura podre em seus pecados e delitos, morre para o velho homem e renasce, ressurge a nova criatura diante de Deus, lavada e redimida pelo sangue de Cristo Jesus, com os nossos corpos purificados. Nada mais pode nos separar da presença e do amor de Deus, por causa do sacrifício de Cristo Jesus.
E no versículo 23 ele fala para nós nos mantermos firmes nisso, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa, este é fiel. Depois do que Cristo fez por nós, não podemos mais vacilar nem voltar atrás na nossa decisão. Temos que nos manter inabaláveis na esperança que temos. O inabalável, fortemente apoiado, firme, fixado em Deus e na sua promessa, na esperança, independente do que está acontecendo à nossa volta, independente aqui no contexto da perseguição que vinha sobre os cristãos, independente de qualquer coisa, temos que manter firmes com a nossa fé inabalável na esperança que só Cristo nos dá. E sabe qual é essa esperança? Apocalipse 21, de 1 a 7. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinha passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Você crê nessa promessa? Você crê que Cristo Jesus nos levará a esse futuro, a essa eternidade, onde não haverá mais choro nem dor, onde não haverá mais sofrimento, onde nós estaremos ali numa harmonia perfeita com Deus, com os nossos corpos glorificados, sem mais o pecado que nos separa de Deus, mas nós estaremos ali face a face com Ele. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu Filho. Que maravilhoso é essa mensagem, que consolo é esta mensagem para nós. Hoje nós choramos, sim, nós sofremos, nós nos alegramos, mas um dia tudo isso vai passar. Essas ansiedades que tomam conta de nós, essas tristezas que às vezes toma conta de nós e às vezes nós não queremos levantar da nossa cama de manhã, um dia tudo isso vai passar. E é essa esperança, é nessa esperança que nós temos que estar completamente fixados e inabaláveis. E eu me emociono quando eu falo sobre isso, porque realmente, queridos, é algo que nós não merecemos. Nós merecemos o inferno, nós merecemos completamente o contrário a isso, porque nós, por causa dos nossos pecados e delitos, nós ferimos o caráter de Deus, nós nos afastamos mais e mais do próprio Deus. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, pela sua obra salvadora, pela tua graça salvadora, que nos deu essa vida e essa esperança de estarmos eternamente com Deus. E agora ele entra no versículo 24 e 25, na nossa responsabilidade hoje, como cristãos. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros,
quanto mais vedes que o dia se aproxima. A nossa responsabilidade hoje, como cristãos, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, é estimularmos uns aos outros ao amor e à boa obra. A vida cristã não é uma vida solitária. A vida de santificação não é algo que você sozinho consiga passar. Tem muitos que falam, eu sou a igreja. Eu sou a igreja, mas está errado isso. Eu sou o templo do Espírito Santo, porque eu sou a habitação do Espírito Santo. Mas eu sozinho não consigo ser igreja. Eu sozinho não consigo ser o povo de Deus. Uma única ovelha não consegue ser um rebanho. Nós precisamos uns dos outros, para estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Nós precisamos uns dos outros para nos ajudar a ficar em pé, para nos lembrar as obras e aquilo que Cristo fez. Porque tem dia que nós não lembramos, tem dia que nós queremos desistir, porque a vida cristã não é fácil, você se manter firme em Deus não é fácil. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Querido, você sozinho não é igreja. Você precisa dos seus irmãos. Você precisa daquele que está do seu lado. Você precisa desses que estão à sua volta, para ser estimulado, para ser às vezes carregado para mais perto de Deus. E vários textos, Jesus fala sobre o amor, lá em Mateus 22, 37 a 39, quando falam a respeito do principal mandamento, Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o versículo 38, e este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Da mesma forma que você cuida de você mesmo, que você se alimenta todos os dias, que você se veste com roupas limpas todos os dias, que você se cuida todos os dias, você deve cuidar do seu irmão, cuidar da pessoa que está do seu lado, amá-la, assim como você ama a Deus e assim como você ama a si mesmo. O amor que nós temos pelo próprio Deus reflete no nosso relacionamento e no nosso amor pelo nosso próximo. E se esse amor não está sendo refletido, se você não está amando o seu próximo como a si mesmo, provavelmente seu amor por Deus não é verdadeiro. Seu amor por Deus não está acontecendo. Então, da mesma forma que eu me dedico à palavra de Deus, da mesma forma que eu busco a Deus, que eu amo com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, esse amor, essa vida de relacionamento constante diante de Deus, reflete no meu relacionamento, no meu cuidado, no meu auxílio para as pessoas à minha volta. Para as pessoas da igreja, auxiliando-os, levando-os ao amor e às boas obras, e para as pessoas que estão do mundo, refletindo o amor, refletindo a luz de Cristo, para que essas que estão nas trevas possam, através do Espírito Santo, abrir os seus olhos, reconhecer Cristo Jesus e ter esse livre acesso ao Pai. Colossenses 3, 13 e 14 também diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aqui ele está falando, suportem-se uns aos outros. Não é algo fácil. Esse amor uns pelos outros não é fácil. Por isso que ele usa essa palavra aqui, suporte. Suporte a pessoa que está do seu lado, porque vai ter dia que você não vai querer ver aquela pessoa pintada de ouro. Vai ter dia que você não vai querer estar na igreja, porque você não quer estar na igreja, você não quer ver as pessoas, você não quer estar em comunhão aqui na igreja. Mas Colossenses, Paulo fala aqui em Colossenses, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas. Se alguém fez algo contra você, perdoe, assim como Cristo perdoa a igreja. Nosso maior exemplo é Cristo,
E olha que Ele não precisava nos perdoar. É pela graça maravilhosa dEle que Ele nos perdoa. E quem somos nós então, queridos, para não perdoar os nossos irmãos? Para não pedir perdão? Porque da mesma forma que nós perdoamos, nós também fazemos as coisas que maltratam as pessoas, que ferem as pessoas. 1 João 4, de 7 a 8, diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, entregando o seu único Filho por nós, também devemos um dever, amar-nos uns aos outros. Um mandamento, uma ordem de Deus: ame o seu próximo. Assim como eu não mereço o amor de Cristo, e assim como você acha que a pessoa que está do seu lado não merece o seu amor, ame como Cristo nos amou. Essa é a nossa responsabilidade, pensar em formas, que ele fala aqui, pensemos em como nos estimularmos uns aos outros. Nós temos o princípio, mas é nossa responsabilidade pensar em como nós podemos fazer isso. Como eu posso, aquela pessoa que faz tempo que eu não vejo, que vem à igreja, que está passando necessidade, que está passando dificuldades, como eu posso estimular essa pessoa ao amor e às boas obras? Quem sabe ligando, mandando uma mensagem, indo visitar. A visita não é só responsabilidade do pastor, mas é responsabilidade de cada um de nós. É a nossa responsabilidade nos reunirmos como igreja para adorar e exaltar o nome de Deus. E nisso aqui, fazendo esse louvor, essa adoração a Deus juntos, nós nos estimulamos, nós nos cuidamos para que possamos nos aproximar dia após dia na presença de Deus. Queridos, a gente não vem para a igreja para fofocar, para falar mal de alguém, para querer chamar a atenção, às vezes por algo que eu fiz, por algo que eu faço, por algum cargo que eu tenho. Não é essa a motivação que eu tenho que estar na igreja. A motivação real para estar na igreja é estar na presença de Deus, louvá-lo e exaltá-lo, porque Cristo me deu esse livre acesso. E o objetivo de eu estar aqui na igreja é para também estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Aqui no culto nós fazemos essa obra completa de adoração a Deus, o amar a Deus acima de todas as coisas, refletindo do meu amor ao próximo, como a mim mesmo. E tudo isso nós temos que fazer até que o dia chegue. O dia do Senhor, o dia em que não estaremos mais aqui. Até esse dia, até Cristo nos levar, ou até Ele vir nos buscar, eu tenho que entrar na sua presença, com coragem, com um coração sincero, com plena certeza da fé, com um coração purificado em Cristo, fixado na esperança, de uma forma inabalável, tendo essa esperança no meu coração, e estimulando, amando o meu irmão, como Cristo me amou. E eu quero fazer essa pergunta para você agora, para eu encerrar. Qual é a sua motivação hoje de estar aqui na casa de Deus? Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso ser. E Ele sabe qual é a real motivação de você estar aqui hoje. Adore a Deus, ame a Deus, por toda essa obra que Ele fez, esse livre acesso que hoje nós temos a Ele. E ame o seu irmão, ame o seu próximo como a si mesmo, estimulando
encorajando, exortando, vivendo com Ele lado a lado, ombro a ombro, como um soldado na guerra machucado, onde os seus companheiros o carregam nos braços, se necessário. Esse é o nosso papel. Nós, como família de Deus, como exército de Deus, caminhando com os olhos fixos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, Pai, mesmo sem merecermos, o Senhor nos entregou o seu Filho. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos livre acesso à tua presença. E por causa do sacrifício de Cristo, nós não morremos ao estar na presença do Santo dos Santos, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E nós estamos na sua presença não mais como seus inimigos, mas agora como filho, cuidado, consolado, abraçado pelo Senhor. E Deus, que possamos aqui estarmos realmente fixados com uma fé inabalável nessa esperança que um dia irá acontecer, porque o Senhor nos prometeu e o Senhor é fiel, o Senhor irá cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Deus, obrigado, Pai, e nos ajude a criar formas para estimularmos uns aos outros ao amor, às boas obras, nos ajudando uns aos outros a caminhar na fé, nesse caminho de santidade, lado a lado, ombro a ombro, um carregando o outro, um ajudando o outro a chegar mais perto do Senhor. Que possamos, Pai, te amar acima de todas as coisas e da mesma forma amar o meu próximo como a mim mesmo, me dedicar a Ele, ajudá-lo no que Ele precisar. Deus, obrigado pela Tua palavra e que possamos realmente ter essa palavra fixada nos nossos corações. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.